Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é a terceira live da semana de lançamento do meu curso Justiça e Corrupção. E hoje a nossa live será com a doutora Ludmila Lins Grilo. Então vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Hoje teremos mais uma live das lives diárias de lançamento do meu curso Justiça e Corrupção. Hoje é com a doutora Ludmila Lins Grilo. Ludmila é juíza estadual, ela trabalha lá em Minas Gerais, em Unai, e muito conhecida, acredito que todos vocês já conhecem a doutora Ludmila, né? Uma pessoa muito inteligente, muito participativa, assim, da vida do nosso país, digamos assim, uma pessoa comprometida com mudanças, com melhoras da nossa sociedade. Então vai ser uma live bem bacana, então sejam todos bem-vindos. Boa noite, Stephanie, Gabriela, boa noite, Rose, Lê Berel, Silvia Bonfilholi, boa noite, Silvia, Soraya Cristiano. Vamos chegando, vamos entrando, pessoal. Então, segunda-feira abriram as inscrições para o meu curso Justiça e Corrupção. Muita gente já se inscreveu, estou com vários alunos, dezenas de alunos. Pagou o boleto hoje? Lê, que bacana! Seja bem-vinda ao curso, venha ser minha aluna. Então o pessoal já está entrando no canal do Telegram. Até um recadinho que eu vou passar, pessoal, muita gente está me perguntando. Quem já fez inscrição no curso, lá na própria plataforma da Cursology, já tem um link para clicar e ser direcionado para o canal de Telegram, tá? É automática a entrada no canal de Telegram. Para o Instagram do curso, vai demorar um pouquinho, que eu tenho que autorizar os pedidos para seguir. Então, assim, o canal... Olha o Jonas, lá de Londres, tudo bom, Jonas? Eu sei que... Oi, Tiana, boa noite. O canal do Telegram tá bombando já, cheio de gente, o pessoal se conhecendo, tá se apresentando. E uma coisa que eu sempre falo, pessoal, o curso Justiça e Corrupção é para qualquer pessoa, é para o público leigo, para o brasileiro em geral. Lá no meu curso, no meu grupo de Telegram, eu tenho alunos que são médica veterinária, engenheira, química, técnica de enfermagem, jornalista, tem produtor rural, tem policial militar, tem muitas estudantes de direito também, muito bacana. Tem gente novinha de 18, 19 anos, tem gente um pouquinho mais velho de 60, 65, então tem de tudo, tá muito legal o grupo de Telegram do curso. Já tô vendo aqui, ó, o Ricardo é meu aluno, algumas fotinhos, algumas carinhas eu já reconheço. Boa noite, Rodrigo, de Aracaju, Sergipe. Deixa eu ver se tem mais algum aluno aqui que eu já reconheço, porque é muita gente, né, então não dá pra gravar todos os nomes, né, e todas as carinhas, né. Tadeu Nascimento, Tadeu não lembro, acho que Tadeu é aluno também. Se é aluno, Tadeu, agora o seu rostinho aqui é bem familiar para mim, mas agora eu não tô lembrando. Então, boa noite, Milena, boa noite, Clarice. E uma coisa bacana desse grupo, pessoal, é que quando vão surgindo dúvidas jurídicas, eu já vou explicando, né? E hoje estava tendo julgamento da anulação dos casos do ex-presidente Lula, né? Que o ministro Fachin anulou os 4 processos. E estava tendo o julgamento, né? Então, uns alunos, né, que a maioria não é da área jurídica, a grande maioria, mas o que é paciente? Mas o que é impetrado? O que é impetrante? E daí eu já ia mandando os áudios, já ia explicando, até o Ricardo já ia me ajudando também, né, Ricardo, que ele é advogado. Então é bom que quem já é advogado e quem é estudante de direito ajuda os outros a entender esses termos técnicos, né? Porque é muito difícil, né? Ainda mais esses juízes do STF. Ó, Roberta. Boa noite, Roberta Lemos. A Roberta tá uma aluna super atuante, fica acompanhando as sessões do Supremo, fica tirando as dúvidas, quer aprender tudo de habeas corpus, né? Então eu falei, vai ter uma aula específica de habeas corpus, vai ter aula de CPI, mas eu já vou explicando para o pessoal já ir se familiarizando enquanto vai acompanhando os julgamentos, né? A Lina está perguntando se o curso é para quem também está cursando direito. Claro, lógico.
Eu não lembro de cabeça, mas tem acho que uns 5 alunos de direito, porque muitas coisas vocês não aprenderam ainda. E eu sempre vou trazer exemplos práticos, na prática. Vou trazer a minha experiência profissional, os casos que eu atuei. Então, qualquer pessoa mesmo, tem até advogado, tem 2 advogados até agora, tem 2 advogados. O Ricardo, que está aqui assistindo a nossa live, e uma outra advogada que trabalha com governança corporativa. Ou seja, ela praticamente sabe tudo já que eu vou explicar, tá? Mas sempre tem algum dado novo, sempre tem uma coisa nova, então é para qualquer pessoa, para leigos, para estudante de direito e também para advogados. Gostou do penteado, Lê? Obrigada. Hoje eu quis variar, resolvi prender e fiz aqui umas ondas, né, para variar um pouco, né? Sempre com aquela mesma cara, aquele cabelo, né? Gustavo Murici também é meu aluno. Seja bem-vindo, Gustavo. Cadê a doutora Ludmila? Será que ela esqueceu da nossa live? Doutora Ludmila, cadê você? Será? Ah, ela tá aqui, já fez o pedido, eu não vi. Larauê, querida, resolveu fazer direito, agora é minha aluna, né? Então, o pessoal aqui... Tô vendo aqui se eu tô lembrando aqui. Oi, Ludmila, Oiê! querida! Tudo Tudo bem? bom? Eu já tô aqui há um tempão, acho que você não viu, que eu já tinha entrado. Pois é. Eu fico respondendo e tava lá embaixo o seu pedido, né? Pois é, aí eu entrei, aí você não aceitou. Aí depois eu cliquei lá em solicitar, mas acho que você não viu, você estava respondendo pergunta. Também a ver só se não tá dando aquele tilt que deu da outra vez, de ficar com Não, carão. Tá tá tudo ótimo. certo? Eu acho que eles corrigiram esse problema. Tá ótimo, tá linda. Olha, então eu Que não te bom. aceitei no primeiro pedido, você não vai me prender, né, Ludmila? Você não vai Fiquei aqui explicar. acompanhando aqui a sua explicação sobre o curso, muito embora eu já saiba, que a gente já É, conversou sobre isso. Mas é sim, bom sim. porque os seguidores agora, você vai ter que repetir para os meus seguidores tomarem conhecimento aí do objeto do teu curso, né? Sim, com certeza. Eu ia fazer uma piada, né? Eu sei, mas não vai expedir o mandado de prisão em flagrante, tá? Porque Ah, mandado de prisão em flagrante, mandato! O mandato, mandato! mandato. Então eu vou, então já que estão chegando os seguidores da doutora Ludmila, sejam muito bem-vindos. Então eu vou dar uma explicação geral. Ana Paula Henkel, maravilhosa, linda. Ana Paula tá aí? Nem Tá vi. aqui, Beijo, Ana Paula. maravilhosa. E a minha querida Ellen também tá aqui me seguindo, a aluna do curso também, Ellen. Então, todo mundo elogiando meu cabelo. Eu resolvi mudar, fazer um penteado diferente aqui. Então, Ludmila, é o seguinte, estava explicando que estão perguntando se tem vaga ainda, né? Para quem que é, qual o público-alvo? Para quem que é esse curso? O curso é para qualquer pessoa. Ele é formatado para o público leigo, para aquelas pessoas que não têm conhecimento jurídico, que não são da área jurídica. O objetivo principal é esse, mas é evidente que vai ser muito aproveitável também para estudantes de direito e até para advogados de outras áreas. Então, eu já tenho... Então, o grupo está ficando grande já, sabe, Ludmila? Começou segunda-feira as inscrições. Então, eu já tenho, que eu me lembro assim de cabeça, uns 4 estudantes de direito. Então, é muito legal. Jovens de 18, 19, 20 anos. Tem advogados também. Olha que bacana. Tem um advogado que está aqui, inclusive o Ricardo. Tem uma outra advogada que trabalha com governança, empresas, compliance, ou seja, então é um curso que é para qualquer cidadão, tá? Ai, mas eu já não sou advogado, vai ser válido para mim? Vai, porque eu dou enfoque na área penal, eu falo a minha experiência em colaboração premiada, na Lava Jato, então qualquer pessoa pode fazer. E eu vi que perguntaram se tem vaga. Ainda tem vaga, tá? Mas corre lá, não perca tempo para fazer as inscrições, porque tem um limite, né? Não dá para ter muita gente o suporte não dá conta, né? Então corre lá e daí também já estou formando um grupo de Telegram. Então todos os alunos podem clicar lá no link da Cursology e já entra no grupo de Telegram. Então tá muito bacana, todos estão se apresentando. Tem médico. Tameia, Ah, eu estava pensando aqui no teu curso, que você já tinha me explicado como é que você ia fazer, você ia traçar conceitos de forma bem básica, explicando de forma bem leiga, para todo mundo conseguir entender aqueles conceitos básicos do direito. E eu estava pensando o seguinte em relação a esse teu curso.
quando a gente abre para ver as notícias do dia, entra naquele monte de site, tem vários jornais, né, sites independentes, enfim. A gente vê muita bobagem escrita. Não, às vezes não porque o jornalista está de má fé nem nada disso. Às vezes o jornalista, como ele não tem a formação em direito, eles acabam falando umas bobagens que depois vira meme nos nossos grupos do pessoal do direito, né? O pessoal do direito consegue entender certas coisas que circulam por aí, essas notícias jurídicas. Ah, o STF decidiu não sei o quê. Aí vai um jornalista e fala: ah, o Supremo Tribunal de Justiça, eles às vezes não conseguem concatenar certas ideias e incorrem em graves imprecisões terminológicas. E eu acho Sim. que esse teu curso, ele ajuda muito essa categoria também dos jornalistas, né? Não só dos estudantes de direito, dos advogados, até mesmo dos juristas já formados, mas para os leigos mesmo. E eu acho que para a categoria dos jornalistas, eu até queria conclamar meus seguidores que são jornalistas, por favor, façam o curso da doutora Tameia, porque vocês às vezes erram. Assim, a gente entende que não é de maldade, não é nada disso, mas vocês erram. Então, muitos amigos meus, inclusive, que eu amo, às vezes chegam para mim e perguntam: Ludmila, o que faz um promotor de justiça? Às vezes é mais fácil você compreender o que faz um juiz. Ah, o juiz julga, tá, beleza. É um pouco mais fácil de compreender. Ah, tá julgando, vai me julgar, beleza. Agora, um promotor de justiça, aí a coisa já ganha uma complexidade que é muito Sim. difícil. Quem não é do direito não consegue enxergar essas coisas direito. Qual que é a diferença de um promotor para um procurador? Ah, mas um procurador, tem o procurador que é de justiça, mas tem outro procurador que é da República, que é, no caso, a doutora também é procuradora da República. O outro é procurador de um município. Qual que é a diferença desses termos? O pessoal faz uma confusão dos diabos e esse Sim. teu curso eu acho que é essencial para resolver isso. Sim, exatamente. Antes de eu falar, tem um seguidor aqui, Ludmila, que ele manda uma mensagem para mim e está aqui assistindo, ele me cobrou. Ele disse que ele é de Minas e queria saber se você aceita um pedido de casamento dele, tá? Então ele mandou aqui pra Mais mim. os Acabou rapazes de... casadoiros. Os rapazes Sim, casadoiros. Eles são terríveis, eles são terríveis. sim, eu sempre falo que não é Manda o terrível. currículo. Manda o Tá, currículo com foto, ok? Currículo isso. com foto, tá certo? Isso, tá? Já passei o recado, hein? Mas isso que você falou, Ludmila, é muito importante. Para jornalista, inclusive, tem uma jornalista já no meu curso, que ela mora na França, inclusive, uma mocinha. Então, é muito importante saber essas diferenças, né? Diferença entre mandado, mandato. Vou explicar. E quando o jornalista fala dolo, o crime foi cometido com dolo. Eu falo, gente, não é dolo, é dolo, dolo. E hoje, eu estava explicando, né? Acho que você estava escutando, que hoje foi o início da sessão de julgamento, né? Se anulavam ou não os processos do ex-presidente Lula, aquela confusão, como sempre, né? Parece é tumultuado, digamos assim, né? E meus alunos já acompanhando. E até a Roberta, uma aluna que agora eu não lembro se ela é empresária, não lembro direito, mas não é da área jurídica. E ela mandando 1000 perguntas. Mas o que é impetrado? O que é impetrante? O que é paciente? Mas quem que é paciente? Né? E daí eu vendo aquilo, eu não consigo não querer explicar, né? Eu já saco o celular e explico. Pessoal, aula, anotem, né? Paciente, não é o doente que está no hospital, não. Paciente é a pessoa que será beneficiado com habeas corpus, né? Porque habeas corpus é um remédio constitucional, por isso que chama de paciente. Então, eu já aproveitei e já emendei do dolo e do dolo. Então, fala, aluno meu tem que saber o significado dessas palavras que sempre estão na mídia, né? E vou explicar, vou ter uma aula aqui que é de Ministério Público, daí eu explico a diferença de promotor, de procurador, não sei o quê. Veja, eu sou procuradora da República, né? Eu tenho amigas próximas que não são da área. Às vezes eu chego numa festinha, né? Ó, chegou da doutora, onde você trabalha mesmo? No Tribunal Superior do Trabalho, né? Sabe, nada a ver, né? Então, quem for aluno meu vai entender isso para facilitar quando assistir um noticiário, quando ler uma notícia e entender tudo isso, né? E o juiz competente?
Aí fala, o Nossa, juiz competente. Ah, não, então é porque outro é um incompetente, é um bosta que não sabe trabalhar. O pessoal é um confunde burro tudo. São burro, é o juiz burro, o juiz incompetente. Então, no direito, incompetente. a coisa ganha outros significados, às vezes, né? E a Sim, galera acaba sim. confundindo. Teu curso é absolutamente essencial. Alguém precisava ter feito isso. Assim, eu realmente te parabenizo aí por essa grande iniciativa. Muito obrigada, Ludmila. Eu estava pensando aqui também, além dessa questão dessas palavras que confundem, tem o juridiquês. O Ah, juridiquês, eu tenho até uma sequência aí dos meus stories, os meus seguidores já devem ter visto, pedir para os seus seguidores assistirem. Acho que é a primeira sequência, a primeira ou segunda sequência nos meus stories, não, como é que é o nome? Nos destaques. Destaques destaques. do meu Instagram, eu Isso. coloquei uma sequência de cafonês jurídico, aquelas expressões extremamente cafonas, né? Ótimo. Impetrado, né? Tem o pasme excelência, aquelas coisas que a gente está acostumado a ler nas petições e que às vezes confunde. Essas são palavras absurdas, que ninguém usa isso na vida real, ali no dia a dia. Ninguém senta na Sim. mesa de bar e fala o impetrado, entendeu? Isso aí é O coisa, parece que é paciente, um o né? paciente, né? Paciente é o paciente do hospital, né? Para a gente, Sim, paciente é outra coisa. Então, sim. a coisa dificulta formidavelmente a comunicação. E é impressionante como os estudantes de direito, ali entrou no primeiro período, já começou a fazer o estágio no escritório, já mete um terno e uma gravata, o sujeito imediatamente é imbuído de um espírito assim divino. Ele parece que realmente se sente ali numa beca, ele entra numa beca sacerdotal, ele se Sim. acha efetivamente uma pessoa iluminada. Tô Então, muito diferenciada. desses termos, diferenciada, e muitos desses termos acabam realmente fazendo com que ele, ali no seu inconsciente, ele se ache de fato superior aos demais, porque está usando o impetrado, ele está usando, na verdade, um Sim. cafonê jurídico. Ele não está O percebendo mandamos. que ele está sendo cafona, né? Ele não está Sim, sendo sim. iluminado, ele está sendo só um cafona, nada Sim. mais. Sim, eu assistindo ontem a sessão, assim, eu tenho todo o respeito ao STF, é importante deixar bem claro, mas já que é televisado, né, todos os julgamentos na TV Justiça, já que a finalidade é para que o povo, a população acompanhe, vamos falar de uma maneira mais fácil, sabe? Vamos falar mais claramente. Então, ministro Fachin, o presente, o REACH, o que é o REACH? O que é isso? O que é o... Sabe? Eu ouvi, falei, gente, para que falar isso? Né? Agora, imagina os meus alunos que começaram, tiveram uma aula, só uma aula de boas-vindas, né? Que não são da área, porque o paciente impetrado, mas como assim, né? Tem alguém doente? Então, para quê? Parece que a intenção é essa, é confundir, né? Não é esclarecer, é deixar a população bem distante da justiça para ficar inalcançável, incompreensível. Quando você não compreende algo, você aceita, você acha que você é limitado, você se recolhe na sua suposta inferioridade e deixa. Você não pode tentar combater aquilo, né? Então, esse curso é esse. Até falo na chamada do curso, para você se tornar um cidadão mais completo. Porque para você exercer a cidadania participativamente da democracia, tem que entender esses termos, tem que entender o que cada poder faz, né? Quando que um interfere no outro indevidamente, quando que cabe uma CPI, o Supremo pode determinar a instauração de uma CPI, não pode, por que não pode, né? Então, isso é muito importante, né? Então, essa manipulação da mídia, inclusive, que a gente está careca de saber que está acontecendo, esse seu curso serve até mesmo como defesa, para que a pessoa adquira armas e defesa, e um escudo mesmo, para para conseguir detectar esses momentos de manipulação, para saber exatamente qual que é o direito devido ali naquele momento e saber identificar quando algum jornalista, ou desinformado ou mal intencionado, tentou manipular o teu entendimento sobre alguma situação. Então, esse teu Sim, curso é essencial para que as pessoas fiquem menos bobas. Né? sim, Infelizmente, a gente está vivendo nesse momento sob o império do direito. Na verdade, o império do direito não. O império do que deveria ser o direito, mas o isso, direito está sendo deturpado. Então, é sim, preciso que as pessoas tenham conhecimento básico do direito para que consigam identificar
essas manipulações e pararem de ser alienadas. Porque justamente Sim, esse desconhecimento jurídico está sendo aproveitado e está sendo aproveitado como porrete para impor certas ideologias, certos posicionamentos, inocular nas mentes e corações das pessoas certos posicionamentos, e muitas vezes isso resvala na política. A coisa sai sim, do direito e resvala na política, sim. usando o direito como porrete. Uhum, Então, as pessoas precisam muito adquirir esse conhecimento básico que seja. E o seu sim, curso tem mérito por isso. sim, exatamente. Eu fiz live ontem, eu fiz com a Mariana Brito, anteontem com a Renata, e a gente sempre insiste nessa questão de como nós temos esses três pilares importantíssimos numa república, que é o direito, a justiça, a política, né? E a economia, né? A interligação desses três fatores, né? Como um direito fraco, uma justiça onde gera insegurança jurídica, repercute no mundo da economia, como deixa um país inseguro economicamente falando e politicamente também. Então, eu penso que essas três áreas, todo mundo tinha que conhecer um pouquinho, ainda que seja o básico, né? Até para ter argumento, até para você, como você disse, quando lê uma notícia, ver se aquilo está devido, se aquilo está correto, né? Quando assiste um telejornal, saber questionar. Né? Então, por exemplo, uma das aulas que eu dou, eu falo sobre o impeachment. Quando eu explico o poder executivo no módulo 2, eu sempre falo isso, é importante as pessoas saberem, né? E quando eu explico o que é impeachment, eu sempre falo de uma forma clara, didática e sempre trazendo casos concretos, estudo de casos concretos. Então é evidente que eu trago o caso da ex-presidente Dilma. Então eu explico por que ela sofreu o processo de impeachment, quais foram os crimes de responsabilidade, o que é crime de responsabilidade, né? Que na verdade não é crime, né? É tudo muito confuso, né? Parece que o direito é feito para não ser compreendido pelas pessoas. E daí eu explico justamente isso, para quando alguém chegar e falar, não, foi golpe. Não, não foi golpe, não foi, mas por que que não foi golpe? E a pessoa não saber explicar. Teve pedalada fiscal, o que que é pedalada fiscal? Né? Então a pessoa vai saber, vai ter argumentos e vai tirar as próprias conclusões. Eu também não quero que todo mundo pense como eu, quero que as pessoas entendam como funcionam as coisas e formem o seu entendimento, né? Aqui Então, surgiu uma... Fala, fala. essa questão você falou aí do golpe, da pedalada fiscal, isso aí é a nossa língua, é o nosso idioma, é a linguística sendo utilizada como porrete. Porque essas palavras, golpe, pedalada fiscal, PLD parada, são palavras gatilho. São Sim. palavras que são utilizadas para despertar certos sentimentos. E Uhum. sentimento é uma coisa, realidade é outra. Nem sempre o que você sente corresponde exatamente à realidade dos fatos. Então, palavra Sim. gatilho é para te despertar sentimentos, não é para mostrar para você a realidade dos fatos. Então, a gente consegue ser mais perspicaz e perceber o que essas palavras evocam na gente, e muitas pessoas não conseguem perceber isso e são Uhum. utilizadas mesmo, são o que a gente chama de idiotas úteis ou inocentes úteis. Elas saem Sim. pegando essas palavras que a imprensa fica inoculando ali nas suas mentes e saem repetindo como papagaios, sem entender bulhufas do que estão falando, mas estão se considerando extremamente inteligentes, iluminados. A palavra Uhum. negacionismo, por exemplo, é uma que está sendo Uhum. usada agora como um gatilho mental. A pessoa nem Uhum. sabe, não está entendendo nada do que está acontecendo. Ah, né, você é um negacionista. A pessoa Uhum. imediatamente, quando ela fala negacionista, perceba, tenta, respira, fecha os olhos e tenta perceber o que essa palavra evoca dentro de você quando você fala. Você fica se sentindo um verdadeiro cientista? Você se acha realmente iluminado? Você ganha uma imediata aura de inteligência. Então as pessoas Sim. são tão fracas que elas pegam essas palavras de gatilho e Sim. ficam disparando, e ficam, ao mesmo tempo que elas disparam, elas vão massageando o seu próprio ego com uma inteligência de que elas não dispõem. Então, Sim. o pessoal sabe que lançando essas palavras gatilho, elas vão conseguir captar pelo menos as mentes e os corações daqueles mais incautos. Então, o seu Sim. curso consegue desfazer um pouco esse encanto
e quebrar um pouco esse poder das palavras gatilho. Exatamente. E antes era fascista, né? Se você não concordasse Fascista. com alguma coisa é fascista. Agora mudou para negacionista, né? Terraplanista também. E as pessoas nem sabem o significado das palavras fascista. Tem gente que não sabe o que foi o fascismo na Itália, né? Que o fascismo que, por exemplo, uma coisa que a Renata Barreto fala muito no curso dela, que por um lado as pessoas criticam quem é conservador, quem é de direita de fascista, né? Por outro lado, eles também idolatram a CLT, né? Agora, a CLT, ela se baseou na Carta del Lavoro do Mussolini, que era o líder do fascismo. Então, você apoia uma coisa que tem histórico fascista e chama aquele que pensa diferente, que é contra aquilo que se apoia de fascista. Então, as pessoas têm que entender, têm que estudar. A maioria não quer, né, Ludmila? A maioria não quer. Elas querem continuar ofendendo as pessoas, vociferando os xingamentos que nem elas entendem, do que parar, pensar, estudar. Será que eu estou falando a verdade? Será que é por aí? Não querem, né? Então, esse curso é para quem quer aprender, quer crescer juridicamente, quer ver como as coisas funcionam no direito, né? Os prós e contras da nossa justiça, porque em muitos casos a justiça não anda, por que tantos corruptos condenados por corrupção estão soltos, por que o homicida está solto, por que deputadas envolvidas na morte do marido tá solta. Então, eles vão entender, através desses exemplos práticos, né? Para ter esses elementos, né? Para não ficar vociferando coisas sem saber o que estão falando, né? Sim, esse teu curso, eu classifico esse seu curso como um curso não lacrador. A gente está cansado de ver aí esses professores que sempre, né, fizeram sucesso nos últimos anos. Agora que o pessoal está começando a ficar um pouco esperto e está vendo que alguns professores sempre ensinaram o direito da lacração. É aquele direito Sim. que não está propriamente baseado na Constituição e nas leis. Eles deturpam, fazem aquelas interpretações mirabolantes da Constituição, interpretação mirabolante da lei, usam aquele festival de princípios. Porque tudo por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um princípio extremamente aberto, serve para tudo e acaba sendo usado também como porrete ideológico no direito. O princípio da dignidade da pessoa humana é porrete ideológico. É uma coisa extremamente aberta. A gente sabe os problemas que tipos abertos costumam causar. Então, eles pegam esses princípios, né, tiram vários princípios da proporcionalidade, princípio da razoabilidade, princípio de não sei das quantas, lançam ali no meio de uma decisão princípios, inclusive, que não estão escritos em lugar nenhum, como, por exemplo, princípio da proibição do retrocesso. Onde que está escrito isso? E princípio da proibição do retrocesso é tratado pelos doutrinadores, pelos professores, com um alto grau de respeitabilidade, como se aquilo fosse a coisa mais respeitável do mundo. Isso não está escrito em lugar nenhum. E o pessoal não tem o mínimo de discernimento, de questionar quem inventou isto. E para a que isso está servindo e quem está sendo beneficiado? As pessoas simplesmente perderam a capacidade de raciocinar. Então, esse seu curso é um direito não lacrador, é o direito de verdade, é o direito do que está escrito ali na Constituição, é o direito que está escrito na lei. Tá, o que diz a lei? Tá, a lei diz isso, nem sempre a lei é a melhor do mundo. Pode ser que nós não concordemos com o que está escrito na lei, pode ser que nós achemos que a lei está mal escrita, que a lei ela é muito branda, mas enfim, esta é a lei e vamos aplicar desse jeito aqui que está escrito, a não ser que ela seja inconstitucional, aí é outra coisa. Mas, enfim, o seu curso, ele é todo baseado no que diz a lei, no que diz a Constituição, sem estripulias, sem cambalhotas, sem piruetas jurídicas. O pessoal fica dando duplo mortal carpado jurídico, tentando enfiar a goela abaixo nessas piruetas, essas cambalhotas jurídicas, goela abaixo e o pessoal vai comprando. Então, esse é o direito da lacração. Então, o seu curso tem o mérito de não ser um curso lacrador. E esse tipo de professor, como você e outros, eu faço toda a questão de divulgar no meu Insta. A gente precisa multiplicar este tipo de professor, porque aparentemente está em falta no mercado, mas não se enganem.
o pessoal está começando a despertar. E daqui a pouco é esse tipo de professor que vai ser prestigiado. O pessoal está começando a perceber. Então, conceitos como bandidolatria, esse tipo de coisa, o pessoal xinga, né? Começa aquela histeria. Oh, meu Deus, bandidolatria, que absurdo usar essa palavra. Mas lamento, é uma palavra que explica exatamente o que está acontecendo, a idolatria pelos bandidos. E Sim. esse tipo de coisa, a gente tem que, né, idolatrar o que é bom, a gente tem que prestigiar o que é bom e não bandido. Bandido tem que ser tratado como bandido, tem que ter lá os seus direitos humanos, tá? Não estou dizendo que é para tratar mal o bandido, estou dizendo que é simplesmente para aplicar a lei justa, a lei rígida. Se ele está causando mal à sociedade, ele deve ser preso, ele deve ser afastado do convívio social, simples assim. E não ficar criando malabarismos jurídicos para tentar justificar. Na verdade, no fundo, a rigor, a pessoa, quando ela é bandidólatra, o bandido, temos que acabar com o direito penal, porque tem os abolicionistas, né? Temos que acabar com o direito penal, porque não é justo uma pessoa ficar presa. Esse sujeito ele só está querendo massagear o seu próprio ego para ser aplaudido pela massa como uma pessoa benevolente, como uma pessoa que tem compaixão. E ela mesma ela não está tendo compaixão da própria sociedade que padece pela ação desses sujeitos que devem ficar no cárcere. Então, esse seu curso tem esse mérito de não ser um curso lacrador, de ser um curso que prima pela legalidade, pela constitucionalidade e rejeita essa profusão principiológica de que a gente está padecendo hoje em dia. Isso, perfeito, Ludmila, parabéns, é isso mesmo. Se a gente tem o direito tem que ser aplicado, como você falou, gostemos ou não. Se tem uma lei, se a própria Constituição é clara e não cabe interpretação, tem que ser aplicado o que diz a Constituição, ainda que o ministro Supremo não goste daquele resultado, ainda que aplicar a Constituição significa ir contra alguém que ele gostaria de proteger, mas não interessa, tem que ser cumprido. Hoje, vou falar hoje mesmo, eu estava ouvindo a sessão de julgamento da anulação dos casos da Lava Jato, né? Então, estava uma discussão, porque a gente não conhece profundamente o regimento interno do STF, né? Então, a gente não sabe todos os trâmites, né? Então, eles estavam julgando que o ministro Fachin, quando ele anulou os 4 processos, as 4 condenações do Lula, teve um recurso da Procuradoria-Geral da República, ele não exerceu o juízo de retratação, ou seja, ele manteve a decisão e ele encaminhou para o plenário. E está previsto no regimento interno do STF que ele, segundo o ministro Fux, que o relator pode remeter para o plenário uma decisão dele para ser apreciada pelo plenário. E essa decisão é irrecorrível, tá? É o que diz o regimento do STF. Porque não dá para o Código de Processo Penal prever todas as possibilidades, né, de distribuição de processo, como vai funcionar as turmas. Tem os regimentos dos tribunais que prevêem isso, né, questão de distribuição, etc. E veja o que o ministro Lewandowski falou. O Fux falou, olha, eles não estavam querendo que o plenário apreciasse essa questão. Eles queriam que permanecesse apenas na turma, na segunda turma, tá? E o Fux falou, ministro Lewandowski, está previsto no regimento interno do STF que essa decisão é irrecorrível. O que o ministro Lewandowski falou, que eu até estava anotando agora? Em um Estado democrático de direito, nenhuma decisão é irrecorrível. Veja isso. Bonito isso, né? Quem escuta muito bem. Como assim? Então, isso quer dizer o quê? Então, ainda que haja um trânsito em julgado, aquela decisão não vai ser irrecorrível? Então, ele está dizendo que é possível recorrer por 20, 30 anos? Ele não estava respeitando o próprio regimento interno do STF. Então, eu sei que você não pode falar sobre caso em julgamento, né? Mas eu posso, como professora e mesmo sendo procuradora, eu posso. Então, veja, é muito triste quando você vê os ministros da mais alta corte, que são os guardiões da Constituição, não cumprindo, querendo desfigurar a lei, querendo desfigurar um regimento em benefício de alguém, né? Que no caso era o benefício do paciente, né? Os meus alunos já sabem o que é paciente. Só mais uma questão aqui. Tem um seguidor que falou que a live está tão boa que até a avó dele está seguindo. Então, um beijinho para sua avó. Beijo para a vovó. E uma outra coisa que eu ia falar, que você disse dos bandidólatras, né? Eu costumo falar que são os acadêmicos da impunidade, né?
fazem de tudo para que reine a impunidade. Né? Eu lembro na época das 10 medidas contra a É mais corrupção. social, né? Esse tema é mais social, é mais light, o acadêmico da impunidade e É tal. mais Eu já, fino. já pego mais pesado, banho de dólar. Faca na caveira, né? Então, na época das 10 medidas contra a corrupção, que a gente queria enrijecer a legislação para combater de fato a corrupção, para combater a impunidade, diminuir o excesso de recursos, não é para tirar recursos, não era isso. Era para tornar os recursos mais céleres e diminuir um pouco. Mas os grandes advogados criminalistas ficaram aterrorizados. Mas que absurdo! Esse excesso de punitivismo, esse excesso de prisões, não podemos permitir isso. Engraçado, né? Que todos aqueles pobrezinhos que estão lá jogados em penitenciária, muitos deles já estão com a pena cumprida. Isso acontece. Nenhum advogado levanta uma bandeira de salvação para ir nas prisões para ver quem já está com a pena devidamente cumprida e pedir a liberdade deles. Né? Nunca ninguém parou para defender quando são os mais pobres que são presos. E para mim, não importa se é pobre ou se é rico, cometeu crime, tem que ser preso, dependendo do crime, evidentemente. Agora, essa defesa, né, começou a surgir depois que grandes poderosos começaram a ser presos, grandes políticos corruptos e empresários desonestos começaram a ser algemados, né? Daí o STF, um belo momento, proibiu a colocação de algemas, né? Quando não demonstrar risco, né? Depois tem 111 conduções coercitivas. Chega numa determinada pessoa, não pode mais condução coercitiva. Então a gente percebe que essa defesa, né? Essa bandidolatria é recente, né? Salvo aquelas pessoas tipo Maria do Rosário, né? Que tem um amor, né? Aos assaltantes, aos ladrões, que já vem de mais de longa data, né? Essa idealização dos bandidos, né? Agora, uma coisa que você falou, eu já vou passar a bola para você, a dignidade, né, da pessoa humana, é a dignidade da pessoa humana, não é só da pessoa bandido, e a dignidade da vítima, e a dignidade da sociedade, e o direito fundamental à segurança pública que está assegurado na Constituição. Isso ninguém fala, né? Então vamos soltar os bandidos porque eles são os coitadinhos, vítimas da sociedade. E a sociedade vai ser vítima dos vítimas da sociedade? Aí é outro problema, né? Enfim. Exatamente. E você falou aí da palavra punitivismo. Essa é outra palavra que até rima com negacionismo. Né? Tudo que termina com ismo faz imediatamente com que o prolator daquela palavra se sinta imediatamente muito inteligente, muito iluminado, extremamente científico. O punitivismo, né? O Brasil é um país muito punitivista. A pessoa se sente imediatamente um cientista social, e sem nem pensar por um minuto que o Brasil tem 70 mil homicídios por ano. E nem 10% desses homicídios são sequer solucionados. Sim. E dentre aqueles que são solucionados, ainda um percentual ainda menor passa por um processo penal e um percentual ainda menor leva a uma condenação. Então, sim, é uma coisa assim, é uma coisa absurda. Como que alguém é capaz de dizer que o Brasil é punitivista? E você vê que é simplesmente uma sensação, um sentimento que a pessoa tem ou que ela quer ter para se mostrar como uma pessoa dotada de extrema compaixão, uma pessoa muito benevolente. Você vê que tudo é a maldita da vaidade. A vaidade entorpece os olhos, faz com que a pessoa simplesmente não veja o que está na frente dela. Sim. Então, aquele excesso de... Ela quer ser aplaudida, ela quer receber o aplauso lá no grupo de Zap, ela quer ser convidada para dar palestra do CNJ, ela quer ser convidada para dar aula na escola judicial tal, ela quer ser convidada e para isso ela é obrigada a defender certos posicionamentos que vão de encontro totalmente à verdade. Ela não se importa, ela não se importa com a verdade. Ela considera os seus sentimentos, as suas sensações como realidade. E não vê que aquilo ali é apenas um sentimento, é algo extremamente subjetivo.
Aquilo ali, ela inverte, é o que o Olavo de Carvalho chama de inversão revolucionária. É quando você eleva o sentimento à categoria de realidade. Você inverteu totalmente a sua visão sobre as coisas, você está tendo uma mentalidade revolucionária e, consequentemente, você não está apto para interpretar um palmo que aconteça na sua frente. Eu lamento, mas quem enxerga as coisas dessa forma não tem capacidade de interpretar, não tem capacidade de julgar, não tem capacidade de fazer uma defesa em plenário. Então, essa coisa do punitivismo para lá, punitivismo para cá, percebam, isso é um sentimento de vaidade daquele que está falando sobre isso e não corresponde à efetividade, à realidade dos fatos. Basta olhar os números e ter 2 neurônios amputados, né, que eles vão funcionar e você vai chegar à realidade de que o Brasil é longe de ser punitivista. O Brasil não pune os seus crimes. É exatamente o contrário. O contrário. O que você falou, que essas pessoas que se baseiam nos sentimentos, daí que elas começam a proferir esses sofismas, né? E jogar essas palavras, né? Uma outra palavra que eles falam muito é o encarceramento em massa. O que é encarceramento em massa? Eles vão no estádio de futebol lotado, pega todo mundo e encarcera? Tem um artigo que é muito bacana de um promotor, eu não lembro agora o nome dele, um promotor de justiça, que ele fala o mito do encarceramento em massa, alguma coisa assim. É o Bruno Carpes, promotor de justiça, Bruno Carpes, do Rio Grande do Sul. O mito do encarceramento em massa. O mito do encarceramento em massa. Ele fala justamente isso, né? Porque os advogados das prerrogativas, né? Do IDDDDD, né? Que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ó. Chama Instituto de Defesa do Direito de Defesa, enfim. Eles dizem que tem esse encarceramento em massa, que temos mais de 600 mil presos no Brasil. E ele desmistifica isso. Ele começa dizendo que não são 600 mil pessoas encarceradas, que este número leva em consideração prisões domiciliar, quem está em regime semiaberto, quem não está em regime aberto. Agora, uma pessoa que cumpre uma pena em regime aberto, por mais que, mesmo que a gente diga teoricamente, juridicamente falando que está presa, ela não está encarcerada, certo? Então, aí já cai por terra essa argumentação. E o que você falou, menos de 5% dos homicídios que são solucionados, né? E outra, e se tem muita gente presa, é porque tem muito criminoso, né? Muita gente cometeu crime, não tivesse cometido crime. Então, esses sofismas são largados, né? São jogados, e uma parte ideológica da sociedade abraça essa questão sem ver o que a sociedade de fato precisa. O que todos nós precisamos? De segurança pública, nós precisamos de uma justiça eficiente, que tenha uma duração razoável, o processo, não que demore 15, 20, 25 anos contra poderosos, que tenhamos um sistema que funciona e que tenhamos segurança jurídica. Né? Se a Constituição está dizendo lá que quando um presidente da República sofre o impeachment, são 2 penalidades aplicadas, tem que aplicar as 2 penalidades. Se a Constituição está dizendo que o presidente da Câmara e presidente do Senado não pode concorrer na eleição subsequente, o que significa isso? Que não pode concorrer na eleição subsequente, não tem que inventar, não tem que trazer princípio daqui, como você falou, e ficar sem segurança jurídica, essa confusão toda e ninguém entende nada, né? Então, é basicamente isso que eu vou tentar explicar isso no curso, né? E esse artigo que você falou do promotor Bruno Amorim Carpes, do encarceramento em massa, eu não sei não lembro exatamente se foi esse artigo, mas eu acho que foi esse artigo ou alguma continuação dele, que ele fala que existe uma manipulação com os números. O pessoal fala assim, meu Deus do céu, o Brasil é o 5º país do mundo com maior quantidade de presos. Olha só como prende. E não passa nem por um segundo na cabeça dessa pessoa que o Brasil é a 5ª maior população do mundo. Então está absolutamente razoável, adequado e proporcional. Então as pessoas criam um espantalho para bater e não para pensar nem por um segundo que aquilo ali é para ser assim mesmo e que está normal. Não existe nenhum problema nisso. É a 5ª população carcerária do mundo. Mas tudo bem, mas é a 5ª maior população do mundo. Então, está razoável, é assim mesmo, é proporcional. As pessoas perdem totalmente a capacidade de raciocínio. Se instaurou, é o que o Flávio Gordon chama no livro dele de corrupção da inteligência. As inteligências foram integralmente corrompidas.
É impressionante como é fácil você chegar, você sugestionar esses cérebros e condicioná-los a ficar repetindo essas palavras, essas expressões de gatilho, encarceramento em massa, punitivismo, negacionismo, e as pessoas saem falando assim, disparando, sem parar Sim, para pensar por um segundo se aquilo corresponde à realidade. Para elas basta aquela informação rápida, aquela pílula lançada rapidamente que a transforma imediatamente numa pessoa inteligente e iluminada. Então vai fazer sucesso lá no grupo de Zap, vai tirar onda lá com o cunhado lá no grupo da família, vai conseguir lançar uma resposta rápida, né, numa discussão lá com o vizinho no elevador. Isso para elas é o que está interessando nesse momento, e não a realidade. Então a gente sim. está vivendo nesse mundo dos quarta-camadistas, é o pessoal de quarta camada da personalidade. Eles querem apenas ser aceitos e não importa, serem amados. Não importa se isso, para isso elas tenham que pagar o preço de viver permanentemente em um estado de autoilusão. Sim, e a gente sofre isso na pele, né, Ludmila, no nosso ambiente assim de trabalho. Não sei se você pode comentar um pouco sobre isso, né? Mas quando a gente vê, se você não está pensando como a maioria, se você não está se comportando, se não está defendendo as mesmas pautas, né? Há uma tentativa, muitas vezes, de te colocar um pouco de escanteio, né? Mas você é membro do Ministério Público, não pode pensar dessa forma. Não, mas você é a favor da reforma da Previdência, né? Por exemplo, nós somos servidores públicos, não podemos ser contra, e por aí vai, né? Então, é o chamado coletivismo, né? Todos têm que pensar igual. Então, somos da classe da magistratura ou do Ministério Público, todos temos que pensar da mesma forma, né? Somos negros, todos temos que pensar da mesma forma. Somos mulheres, temos que pensar da mesma forma. E não é assim, cada um pensa como quiser, mas para você pensar livremente, você tem que ter informação e conhecimento. Senão você vai ser manipulado. Você vai estar achando que está pensando livremente, mas não está. Você está seguindo o que estão te falando, o que está incutindo na sua cabeça, né? Então, quando eu vi que muita gente estava interessado em entender um pouco mais do direito, né? Pessoas, eu tenho um que um seguidor, acho que ele não está no meu curso, ele mandou mensagem: doutora, eu sou marceneiro, mas eu adoro te acompanhar, eu estou entendendo como funciona a justiça. O outro falou: eu sou vendedor, trabalho com vendas. Então a gente vê que as pessoas querem entender, porque não estão satisfeitas com a situação. E conseguem ver as injustiças sendo feitas, conseguem ver a população sendo prejudicada muitas vezes. Então, isso essa sede pelo entendimento do direito, de como funciona, né? O que faz um vereador, por exemplo, o que faz um deputado federal, né? O que é CPI, o que é PEC, falam tanta PEC, não sei o que lá, o que é PEC. Então, tudo isso eu vou explicar de uma forma clara, trazendo exemplo para a pessoa que quando conclui o curso, vai falar: nossa, agora eu estou enxergando o direito, entendendo, né? Isso não tem preço para um professor, né, Ludmila, conseguir trazer informações e conhecimento que ele vai carregar para a vida toda, né? Não é um curso para passar num concurso, né? Não é um curso para a pessoa ter uma especialização para uma profissão, não. É um investimento pessoal para ele crescer, para ele se tornar um ser humano melhor, né? E até puxa, você quer falar alguma coisa sobre isso, ou eu já posso emendar um tema para você falar? Não, fazer só um comentário a respeito do que você falou, dos posicionamentos institucionais. Para mim, não existe assim algo assim tão que nos mostre de maneira tão visível o estado lamentável de coisas que nós estamos passando do que os tais dos posicionamentos institucionais da magistratura do Ministério Público. Mas vem cá, a magistratura e o Ministério Público, eles são instituições formadas por indivíduos, que são os promotores, os magistrados. E cada promotor, cada magistrado tem a chamada independência funcional. Então, vem cá, que história é essa de posicionamento institucional? Posicionamento, cada um vai ter o seu, cada profissional desse tem a sua liberdade de ter a sua opinião. Tem isso de posicionamento institucional. E a gente viu muito isso, por exemplo, naqueles pareceres da Débora Duprá, da antiga Procuradora-Geral da República. Este é o posicionamento institucional do Ministério Público Federal. Aí falar
aqueles relatórios gigantescos sobre ideologia de gênero. Aí vários amigos meus, promotores, procuradores da República, falaram, mas peraí, que posicionamento institucional é esse? Eu não sou obrigado a concordar com isto. Então, para quem está na cúpula desses órgãos, cúpula do MPF, cúpula do judiciário, cúpula de um tribunal estadual, que história é essa de ficar impondo posicionamentos institucionais? Eu tenho todo o direito de ir contra um posicionamento tido como institucional. E quem são essas pessoas para falarem em nome, juridicamente em nome de uma instituição? Elas têm, a pessoa que está na presidência de um tribunal, num cargo desses de autoridade administrativa de um órgão desses, eles têm uma autoridade administrativa, mas não têm uma autoridade sobre o posicionamento jurídico que eu irei adotar nos processos, nos meus posicionamentos, nas minhas opiniões pessoais. Então, cada um no seu quadrado, né? Pode resolver questões administrativas. Como vamos resolver a questão aqui da informática do tribunal? Como vamos resolver essa questão aqui envolvendo o pagamento de salário dos servidores? Questões administrativas. Essas pessoas têm esse poder de trabalhar, de resolver, de decidir sobre questões administrativas, mas não podem impor posicionamentos jurídicos aos seus membros. Isso aí é um desvirtuamento da ordem natural das coisas. E isso é um ato de arbítrio contra os membros dessas instituições. Então, a gente está vendo alguns procuradores da República, juízes mesmo, respondendo processinho na corregedoria, porque violou o posicionamento institucional. Que raios é isso de posicionamento institucional? Se o direito, como todos nós sabemos, tem vários posicionamentos distintos. Não pode um ocupante temporário de um cargo da administração superior querer se arvorar de oráculo institucional para impor o seu posicionamento, pelo menos durante o seu mandato. Que história é essa? Então, isso aí precisa ficar muito bem claro, muito bem claro. Então, aos ocupantes desse tipo de cargo, magistratura, Ministério Público, não aceitem essa questão de posicionamento institucional, porque os ocupantes dos cargos de autoridade, de administração superior, ocupam cargos, como o próprio nome diz, de administração superior. Eles não podem interferir no seu posicionamento jurídico. Então, não aceitem isso, que isso é um arbítrio. Sim, e quando o posicionamento institucional é contra a Constituição, o que você me diz, né? Tem vezes que esse posicionamento institucional é contra a legislação, é contra a Constituição, é formado esse posicionamento com base no princípio aqui, no princípio ali, muitas vezes na ideologia. Então, até a gente abordar um pouquinho esse ponto, acho que não vai dar tempo, porque faltam 10 minutos só, voou essa live. Uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives é: ideologia e direito não combina. Claro que a pessoa é livre para ter um posicionamento, né? Tem aqueles que se consideram de direita, conservadores, como eu. Outro pode se considerar de esquerda, progressista. Agora, não é porque a pessoa é progressista de esquerda que, se ela vai processar alguém e ver que esse alguém é de esquerda e progressista, que ele vai deixar de processar ou vai perseguir o que pensa diferente de você. Então, isso não pode mover o operador do direito. Guarde para si a sua ideologia, né? A ideologia, o que a gente acredita nos nossos princípios, é para a nossa vida em sociedade, para a nossa família. Agora, no trabalho, o juiz, o promotor, o procurador da República, a ideologia qual que é? Tem que ser a lei e a Constituição. O Código Penal, o Código de Processo Penal e a Constituição. E a gente vê juízes, né, que julgam causas importantes, que têm um impacto muito grande numa cidade, no estado, e você vai na rede social desse juiz, ele fazendo apologias a políticos condenados, né? É o típico bando de idolatria, como você falou. Então, isso é inconcebível, né? Não é que quem é promotor, quem é procurador, quem é juiz não possa ter uma simpatia, uma afinidade com o político A ou B. Claro que nós temos, né? Agora, não você idolatrar pessoas no seu Facebook, e principalmente pessoas que foram condenadas, né, por corrupção, por lavagem do dinheiro, lavagem de dinheiro, e daí você vê essas decisões dessas pessoas, esses membros do judiciário, são decisões favoráveis,
sempre aquelas pessoas daqueles partidos com a mesma ideologia e contrário aos demais. Então, isso não pode acontecer. Isso é o cúmulo do ativismo judicial que desvirtua todo o nosso sistema democrático de direito. Exatamente. E como você falou, o agente público, né, o juiz, o promotor, o delegado, eles votam. A gente não perde o nosso direito de votar. Nós escolhemos um candidato nas eleições e vamos lá apertar a urna eletrônica. Então, Sim. esses agentes públicos, eles têm capacidade eleitoral ativa, eles podem votar. O que eles não têm é capacidade eleitoral passiva. Eles não podem ser votados. Então, o juiz e o promotor não podem se vincular a partido político. Então, não podem ser votados, não têm capacidade eleitoral passiva, mas podem e devem votar, né? A gente Sim. não perde a nossa capacidade de voto. Então, todos nós vamos passar pela eleição, em qual candidato nós vamos escolher? Ah, tá, eu acho que esse candidato aqui está mais adequado. A gente vai lá na urna eletrônica e vota simples assim. Então, não pode confundir as coisas, né? Todas essas pessoas têm suas preferências, mas essas preferências elas devem ser guardadas para si. Elas não podem ficar sendo exteriorizadas. Então, ficar, por exemplo, endeusando uma liderança política ou um partido político, isso não pode acontecer. Ela vai poder escolher, evidentemente, até porque ela vai ter que ir lá no dia da eleição, ela vai ter que votar, mas ela não vai poder ficar exteriorizando isso. Mas muitos agentes, a gente sabe que não conseguem esconder suas posições, aparece aí até com foto com camisa, com cara de político, essas coisas todas, e isso acaba, de fato, comprometendo a imagem das instituições a que elas integram. E acabam que outros que não fazem isso, como eu, por exemplo, você nunca vai me ver, você nunca me viu com camisa de político, falando de candidato, eu sequer menciono o nome desses políticos, não faço isso, embora todo mundo diga, você está agindo politicamente, mas vem cá, você está tendo um sentimento, olha só, o seu sentimento é de que eu estou tendo uma ação política, mas cite um post meu sequer em que eu tenha citado um político, ou em que eu tenha endeusado um político. Isso não acontece. Então, esse é simplesmente o sentimento. Você não está sendo capaz de identificar o que é sentimento e o que é realidade, simples assim. Você está no momento de autoilusão. Sim, sim. E vezes é autoilusão e tem vezes que não é, né? Eles querem distorcer mesmo, né? Os fatos. Sim, né? às vezes é doloso. Às vezes é doloso. Dolo, né? Que não é dolo, é dolo, hein, pessoal, tá? Quem é meu aluno sabe que é dolo. E mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, mandato é de deputado, né? Mas isso é importante. Que eu escrevi aqui uma coisa que eu ia falar? Tinha uma pergunta aqui que você vai até você pode falar um pouquinho do seu curso futuro, né? Que perguntaram sobre a nova ordem mundial. Eu vi que teve uma pergunta. Eu falei, isso aqui é para a Ludmila e ela vai explicar no curso dela que vai ser lançado no segundo semestre só, né? Eu pretendo que seja ainda nesse primeiro semestre. Não sei se vai dar tempo, mas a ideia é que seja nesse primeiro semestre. Então, só explicando aí para o pessoal, o curso que eu vou dar é inteiramente diferente do que a Tameia vai dar. Tá? É outro assunto totalmente diferente. Eu vou falar de globalismo, nova ordem mundial, mentalidade revolucionária, tudo isso que eu falei aqui, de colocar sentimento no lugar de realidade. Todas essas questões a gente vai tratar no curso Direito e a Guerra Cultural, que eu pretendo ainda lançar nesse primeiro semestre. Vamos ver se vai dar tempo. Mas daí é mais para quem é da área jurídica ou não? Não, seria muito bom que o pessoal da área jurídica fosse fazer, até porque é um curso inédito no Brasil. Não há curso de direito que mexa nesses assuntos que eu vou mexer pela primeira vez. Então, a gente vai falar da ONU, do poder da ONU, do poder dos globalistas, essa coisa toda, as famílias dinásticas, de onde começou essa inversão jurídica revolucionária que nós estamos passando hoje. Então, vão ser 2 módulos, o primeiro dessa nova ordem mundial propriamente dita, e o segundo, essa nova ordem mundial aplicada ao direito. Só que vai ser dado em linguajar muito simples, muita gente, até médicos, por exemplo, estão interessados em assistir, porque vão conseguir entender essa coisa da Covid, como isso está sendo usado como porrete ideológico. Então, muito do que está acontecendo hoje, inversão de valores, essa coisa toda vai ser explicada nesse curso. Até a Rafaela falou aqui que o curso é para todos, né? Para todos, claro.
Mas falando de Covid, eu tô assistindo umas aulas do Ítalo Marcilli sobre Covid. Não sei se você viu. É muito bacana, porque muita gente me pergunta, doutora, fala sobre a Covid. Falei, gente, não dá para falar, né, como que foi criado o vírus, se foi em laboratório, se não foi. O que eu posso falar é sobre o Covidão, né? Até já pediram aqui lives e destaques. Isso eu falo do Covidão, falo dos desvios do superfaturamento, tudo isso eu falo. Mas aí eu fiquei curiosa, né? E até eu entrei lá no plano de assinante lá dele, do Ítalo, e tá muito interessante essa questão, né? De como a mídia te induz a erro, né? Como ela te manipula, como ela planta informações na sua cabeça, tanta informação que você começa a achar que é tudo aquilo, né? Então, pessoal, estudem, abram a sua cabeça, leiam o máximo possível. Os meus seguidores que não acompanham a doutora Ludmila, comecem a seguir a doutora Ludmila. Os seguidores dela, passem a me seguir. Tá com alguma dúvida sobre o meu curso de Justiça e Corrupção? Aqui no meu Instagram, embaixo da minha bio, já tem o site. Entra lá, dá uma olhada nas matérias, no conteúdo programático. Para quem o curso te destina. Ficou interessado? Clica lá na inscrição e seja meu aluno, né? Isso Ludmila, aí. Meus seguidores, por favor, sigam a doutora Tameia, façam seu curso. obrigada. Adorei essa live, voou, foi muito rápida, né? E eu vou deixar salva, pode deixar salva, né? Sim, sim. Aliás, tem que ver esse tempo aí, que já tá acabando, hein? Tá, já passou, já deu 1 minuto a mais, né? Então, eu agradeço muito por ter aceito o meu convite, tá? Adorei, adorei. Obrigada por disponibilizar seu Pronta tempo, para as próximas. tá preparando o seu curso, mas muito obrigada e até a próxima, tá? Então, boa sorte aí. Sucesso com o curso. Obrigada, Tchau, querida. tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Boa Beijo. noite a todos. Muito obrigada por terem assistido. Até mais. Tchau.